É com muito carinho que nós, do programa Dourados em Revista e a TV Grande Dourados, recebe novamente o Rubens e o Dr. Jorge Honda novamente. Hoje mostrando a parte prática dessa cirurgia bariátrica que nós falamos tanto do ponto de vista teórico na semana retrasada. Que era para ser semana passada, mas não teve jeito, não, porque o homem é muito ocupado, é cirurgia atrás de cirurgia e danou. Rubens, muito boa noite. Obrigado por ter vindo novamente. E hoje sou o nosso cobaia, mostrando tudo que aconteceu. 164 quilos e voltou para 96 quilos. É brincadeira, rapaz. Perdeu lá umas 3, 4 crianças lá no hospital. Doutor Jorge, muito obrigado pelo seu carinho em estar aqui, atendendo o pedido de todos os nossos teleassinantes e hoje falando da parte prática dessa cirurgia, em que o senhor é o único titular da Sociedade Brasileira e Internacional de Cirurgia Bariátrica aqui em Dourados. Em Campo Grande tem 4, no resto do estado tem nenhum. Está tudo aqui, ó, entre Campo Grande e Dourados. Muito boa noite, doutor. Realmente quero agradecer essa oportunidade. Com muito prazer, para tentar esclarecer alguns pontos. Depois daquela nossa conversa, quando eu ganho 1,2 kg agora eu fico com tanta raiva, mas eu não como nada no outro dia. Belisco só alguma coisinha da tal, quero arrancar na marra. Deus me livre. Eu vi um pouco do filme que a moçada vai ver hoje. Eu quero ver o camarada ter coragem de enfrentar uma dessa aí. Doutor, na semana retrasada, quando o senhor esteve aqui, nós falamos muito, né, dessa cirurgia. Hoje eu queria que o senhor mostrasse aí através do estômago, certo? Como é que ela é feita, para depois mostrar todos esses aparelhos. Tem coisa do arco da velha aí. Bom, então, essa é a posição natural que fica o estômago, aqui fica o esôfago, o estômago e aqui o duodeno, né, os 12 dedos. Ah, é verdade, né? Os tal dos 12 dedos. Eu aprendi isso aí, duodeno, porque 12 dedos, tá certo. Então, aqui fica o duodeno, né? Então, a cirurgia bariátrica, o começo de tudo foi que a gente abria a barriga, né? Um corte, ainda se faz, a gente faz, né? Dependendo da situação da pessoa, da técnica que a gente vai empregar. Então, a gente pode fazer um corte de 15 a 20 centímetros aqui na vertical, né, entre essa parte e o umbigo, ou através da laparoscopia. A laparoscopia é uma cirurgia em que a gente não abre a barriga. Tudo por visão de câmera, né? Então ambas as situações, tanto na cirurgia aberta, que a gente chama, ou na laparoscopia, a necessidade de anestesia geral. A RAC, essas outras modalidades de anestesia não cabem, tem que ser anestesia geral. Então, no início de tudo, né, era a cirurgia aberta. E a gente usava que a gente chama de grampeador. Certo. Né, vou mostrar aqui. Vamos lá. Lá o meu. Esse... Meu melhor câmera de Dourados vai mostrar o bichinho aí. Então, esse é o grampeador da cirurgia aberta. Eles são duas partes, né? Então, a história do grampeador é uma história interessante porque começou no começo de 1900. Ah, é? Então, quem começou com essa ideia foram os russos. Russos? Os russos sempre envolvidos com guerras. Né? O russo é muito belicoso, ele gosta de uma guerrinha, né? Bom, só os que russos e os árabes, né? Mas na época... Os judeus gostam também da guerrinha. Mas vamos começar outra. Mas só que na época, né, não tinha médico suficiente, médico cirurgião habilitado suficiente para fazer a cirurgia. Então eles bolaram esse grampeador para tentar substituir o cirurgião. Né? Como é que funciona isso? Então, é um grampeador mesmo? Isso aqui, na verdade, é como se fosse um grampeador de mesa. Certo. O grampo entra em U, né? Você coloca os grampos aqui. Certo. Né? E aqui nesse suco você aperta, né? E ele vai travando. Aí ele vira um B.
como no grampeador de mesa, né? Então, foi um grande avanço, né, da medicina. Só por curiosidade, o senhor falou dos russos que inventaram isso, é porque tinha tanto soldado machucado que eles iam lá e exatamente. Fechando a ferida do camarada. Porque aí evitava-se. Oh, Deus santo. Porque evitava-se, né, a costura. Não precisava da habilidade do cirurgião. Pode pegar o celular dele antes que toque. Entendeu? Então, aí foram desenvolvendo, né? Que se chegou a esse daqui, a questão de 30 anos, americano, descartável. Descartável? Isso é descartável. Quanto custa um bicho desse? Esse daqui custa, acredito que em torno de R$1.200, R$1.500. Isso daqui. R$1.500 e é descartável? Todo ele descartável ou só o canudinho? Todo ele. Fora a carga que a gente coloca aqui. A carga que vem os grampos, né? E os grampos que já vem montado. E não tem como esterilizar e também para reaproveitar? Não tem. Não, já é feito para ser uso único, sabe? E o grampo que é colocado é um grampo de metal de titânio, que é um material nobre, caro, né? E não imantável. Então, se o Dr. Rubens passar no aeroporto, ninguém... Ele passou por esse... ele tem grampo de titânio, ele não tem qualquer materialzinho na barriga. Foi grampeado agora, tá vendo? Não tem só por telefone. Já estou livre dos grampos. Então, é biologicamente inerte, quer dizer, não enferruja, nada, né, não é imantável, sabe? O exemplo que eu dou, né, por exemplo, você vai fazer uma cirurgia do intestino. Você quer cortar o intestino, você coloca aqui, ó. Prende, né? Aciona a alavanca. Quando você aciona essa alavanca, ao mesmo tempo ele corta, tem essa lâmina aqui, ó. Ele vai avançando, ele vai cortando. Ai, credo. Né? Ele corta e ao mesmo tempo ele vai distribuindo uns grampos em paralelo. Ao tempo que está cortando, ele já vai fazendo isso? Ele já vai grampeando. O grampo entra em U e vira um B. Então, corta e fecha de uma maneira hermética. Então, não precisa fechar com a mão. É usado em toda e qualquer cirurgia ou só na bariátrica? Não. Esse grampeador é de uso universal. Para toda cirurgia, para cirurgia de pulmão e assim por diante, né? Então, isso daqui foi um pulo muito grande, né? Quando eu estive no Japão, o pessoal usava no Japão isso aqui rotineiramente. No Brasil, naquela época, não se usava porque o preço era exorbitante. Agora, R$1.200? O que tem de tão caro nesse bicho? É o know-how, né? Aí sim, know-how. É o know-how, né? A royalty que você paga em função do conhecimento. Com certeza, 30%, 40% de imposto, né? Nosso sócio maior, que é o governo, com certeza está em cima também. O preço final, né? Sócio indesejável. Com certeza. Mas assim, o grande pulo, né? Eu praticamente só uso essa marca, Eticon, que é uma divisão da Casa Johnson. Há outros também, sabe? Mas o grande pulo mesmo foi, a gente chama de grampeador manual. Esse que a gente usa na cirurgia. Se fosse grampear aqui no estômago, como é que seria? Na verdade, né, seria assim, você coloca, né, aqui, ó, você prende e aí você aciona. Aí ele corta e já vai... E grampeia. Eita lá, isso Você tem que mostrar para aquela câmera. Isso aqui, aí. Depois eu vou. Isso, olha lá. Ao tempo que prendeu ali, já estaria cortando. E ao mesmo tempo ele já vai largando os grampos ali para depois travar. Porque, por exemplo, quando você... O exemplo típico, quando você faz um pastel, você está cortando e grudando. É verdade. Né? E aí a dona de casa, a cozinheira, ela aperta com o garfo e comprime, né? Só que dentro da barriga não dá para fazer isso. Então se usa o grampo para manter coaptado, fechado. Agora uma coisa que eu fiquei curioso, que eu estou já... Se fizer, por exemplo, via câmera, etc, tal, essa laparoscopia, aí vai fazer para arrancar toda aquela barrigada? Sai por onde?
Não. Aí tem que ser rasgando a barriga. Não, depende, não. Tem uma técnica que chama sleeve, né? Que a gente tira praticamente 4/5 do estômago, né? E a gente consegue tirar sem abrir a barriga. São os artifícios. Toda aquela Não, a gente não tira. Não tira? Não. Por isso que... Mas não foi tirada a banha dele então? Não foi tirada. Não, ele vai, ao longo do tempo... Vai saindo a pessoa vai emagrecendo, naturalmente. Então por isso que você não ficou com pelão, que coiseira, velho. Se fica bem menos. Eu achei que tinha aquela... É que você está confundindo aquela cirurgia que faz já com lipo, né? Alguns médicos fazem assim. Fazem a cirurgia e já aproveita e já arranca, tira, mostra, até tem na televisão o programa, aquele Obesidade em Foco, né? Lá mostra, se tira até baciado de banho, assim. Essa que mostra ali, Valdo, como é que é? Mas essa técnica... É outra. Não, essa técnica que o senhor está comentando, né, não é autorizada pelo Conselho Federal de Medicina. Não é autorizada, doutor? Aí, ó, telecinante, presta atenção nesse detalhe aí. Por que não é autorizada? Porque em medicina, né, aqui no Brasil, você fazer uma cirurgia que você acha que é nova, aquela cirurgia não é nova, já é rodada nos Estados Unidos, é proibida nos Estados Unidos, né? É proibido lá, né? Então, alguma razão específica para ser proibido? Sim, pelos efeitos colaterais muito adversos. Por exemplo, a incidência de cirrose no fígado é muito alta. Ixi. O pessoal frequentemente... da gordura e morre de cirrose. Então é melhor você continuar obeso, né? Dá muito problema de cálculo de pedra nos rins, dá muito problema de... E por que dando tudo isso tem médico que faz ainda? Claro, razão. Porque ele não sabe fazer outra, ele faz essa daí. É questão de, vamos dizer assim, tal, não sei. É uma coisa muito pessoal. Ele faz isso daí, é uma coisa muito... não dá para ver em termos de ética, né? Por quê? Porque naquela cirurgia você mantém o intestino que não passa nada. Qualquer cirurgia, procedimento que é feito, né, que a gente faz, alguma coisa passa. Bile, líquido do estômago, do pâncreas, quer dizer, não fica um pedaço do intestino sem passar líquido nenhum. Por quê? Quando não passa líquido nenhum, tem uma hiperproliferação de bactéria. É por isso, né, que a pessoa tem problema articular. As juntas dela, vamos dizer assim, ao longo do tempo, ele desenvolve uma artrite. Sabe? Porque não passa líquido no intestino, o cara desenvolve artrite? Porque cria uma superpopulação de bactéria naquele segmento do intestino, né, que acaba criando autoanticorpo contra a cartilagem das articulações. Né? Então, essa cirurgia já foi testada nos Estados Unidos, né? Lá é proibido, tá? É terminantemente proibido essa técnica. O Rubens, ele foi emagrecendo aos poucos. Quanto tempo você levou para chegar nesses 96 quilos aqui? 22 meses. 22 meses? Tio Madonna, é tempo, hein? É tempo. E você teve paciência para tudo isso? Mas é que, na verdade, é um processo natural, acontece naturalmente, porque como eu reduzi a alimentação, então tinha toda aquela... Você estava com 164 quilos, como é que você fazia nesse, pelo menos um ano, você ficou com mais de 100 e tanto? Mas acontece que no primeiro impacto, nos primeiros 90 dias, a perda é muito mais acentuada. Porque você... Sempre assim, né, doutor? Por causa do estômago ainda está inchado, a alimentação sua, ela é muito mais cuidadosa, é líquido, pastoso. A gente pode falar, só um pouquinho, Rubens, pode falar que também a alimentação é muito cerebral, quer dizer, o nosso cérebro fica comandando, eu quero comer, não quero nem saber se diminuiu o estômago ou não. O cérebro ainda manda a informação que ele quer comer, não é assim não? Não, na verdade, né, como a alteração hormonal, sabe, muitas vezes a pessoa para de perder peso ou até reganha peso após a cirurgia, mas por problema comportamental, mas por problema psicológico. O camarada faz essa cirurgia e ele ganha peso ainda? Pode reganhar peso.
É por aí. Mas não, como que vai? Se não sobrou nada do estômago, coitado, só um pouquinho. Não, assim. mas a pessoa, ela consegue manipular, driblar essa situação, sabe? Ixi. E daí que o acompanhamento psicológico é fundamental, o acompanhamento nutricional é fundamental, sabe? Porque você evita de ter alteração comportamental. Muitas pessoas, por falta de respaldo familiar, que é muito importante, sabe? Respaldo afetivo, né? E quando a pessoa não tem, após a cirurgia, afeto, carinho, né? Que alguém que cuide dessa pessoa, ela começa a ingerir, como ela não consegue mais ingerir volume sólido, ela começa a ingerir volume líquido. Começa a beber bastante cerveja, que é hipercalórico, né? E muitas vezes a pessoa ela começa a se refugiar em tóxico. Tá? Então é fundamental, sabe? Faz parte do procedimento, né? Procedimento, não estou falando da cirurgia, do procedimento geral, o acompanhamento com esses dois profissionais, né? O psicólogo e o nutricionista. Por quê? Porque muitas vezes, né, no começo, a pessoa ainda ela está com a cabeça do obeso. Ela enche o prato, mas enche aquele pratão, mesmo operado. Sabe? Só que dá 3, 4 garfadas. Ela vai comer mesmo. Mas a cabeça dela... O que foi mais difícil, está sendo ainda para mim, é emagrecer os olhos. O olho do gordo continua, sabe? A gente continua com ele. Você olha assim, aí eu coloco no prato, realmente coloca mais. Mas aí, ao longo do tempo, você vai educando e vai diminuindo, né? Agora, tem uns colegas que já fizeram cirurgia muito tempo atrás e que driblaram com leite moça, leite condensado. Meu Deus, isso aqui é calórico, né? Então dribla mesmo. Sorvete, dribla. Então é um fator psicológico. E dá uma ansiedade, a pessoa não controla a ansiedade, porque parou de comer, aquela visão do gordo, comer, porque a gente descarrega na comida a ansiedade. E aí ele para de comer, é privado, e ele começa a fazer dar esse jeitinho. E consegue. Nós temos, aqui na sociedade, pessoas que fizeram cirurgia e que já voltaram a quase ter o mesmo peso. Mas aí também faltou um pouco de domínio da vontade, né? Mas muitas vezes também, né, é por falta de acompanhamento, sabe? É muito frequente o pessoal operar e sumir, eu não vejo mais. Porque faz parte do tratamento a pessoa vir, né, fazer o acompanhamento. Quando eu percebo algum problema, ou eu resolvo ou eu encaminho para o profissional adequado. Por exemplo, um psiquiatra, sabe? Eu já tive paciente que, se não me engano, com 6, 7 meses parou de perder peso. Mas só que o que surgiu nela? A compulsão alimentar noturna. Ela comia, durante o dia comia pouco, mas à noite ela sentava na televisão, ela queria comer, sem ter fome. Caramba! Então o que é compulsão? A gente chama, o que é compulsão alimentar? Compulsão alimentar é você comer sem ter fome. Então aí, o que eu orientei a pessoa? Aí no psiquiatra. Ela foi no psiquiatra, aí ela voltou a perder o peso novamente e voltou ao esquema normal. Então o senhor vê que essa atividade da cirurgia bariátrica não é só operar. Operar é um detalhe. É muito complexo, sabe? Você está mexendo não só com o físico da pessoa, você está mexendo com a cabeça, com o emocional da pessoa. Né? Então já me falaram assim, não, mas você operou meu estômago, mas o que mudou foi minha cabeça, parece que você operou a minha cabeça. Uma outra coisa que eu vou pedir para o senhor responder para nós depois do intervalo é o seguinte: o que acontece com alguns homens com relação à autoestima, né, depois que fazem cirurgia e se comportam bem em termos alimentares, etc. e tal, e uma mulher,
É verdade que algumas até caem fora do casamento? Vamos saber tudo isso depois do nosso intervalo. Vamos e voltamos já.